Você vai conferir agora as 10 maiores perdas BR dos anos 90. Quem viveu essa década viu muitos artistas bons indo embora e muitos telespectadores ainda sentem estas perdas até hoje. Foram inúmeros artistas inesquecíveis que nos deixaram, e nesta lista vamos relembrar alguns deles. Número 1. Cazuza, 1990. Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, compositor, poeta e letrista brasileiro. Começou no Barão Vermelho, seguindo carreira solo posteriormente. Além de ter muito talento, esteve com a faca e o queijo na mão, pois seu pai era produtor fonográfico. Fundador e presidente da Som Livre, uma das maiores gravadoras do Brasil. E também estava rodeado de cantores com grandes influências na época. O cantor, que teve este apelido ainda na infância, sequer sabia seu próprio nome e por isso às vezes nem respondia chamada da escola. Ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico, tendo declarado em entrevistas que era bissexual. Em 1989, declarou ter o HIV, causador da AIDS, mas foi bem antes que as suspeitas começaram a acontecer, quando o cantor começou a ter febre diariamente, indícios da doença que se agravaria anos depois. Em outubro de 1989, depois de 4 meses de tratamento em São Paulo, Cazuza partiu para Boston, onde ficou internado até março de 1990, voltando para o Rio. No dia 7 de julho de 1990, Cazuza morre aos 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Número 2. Gonzaguinha, 1991. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, também chamado de Gonzaguinha, era compositor e cantor. Ele morreu no dia 29 de abril de 1991 em um acidente de carro quando dirigia o veículo após uma apresentação em uma rodovia de Pato Branco, no Paraná. O carro bateu contra um caminhão. Ele tinha 45 anos quando morreu. Compôs a primeira canção Lembranças da Primavera aos 14 anos de idade. Mais tarde viria sucessos como Começaria Tudo Outra Vez, Explode Coração, Grito de Alerta, Lindo Lago do Amor, O que é, e Nem o Pobre, Nem o Rei. Em 1975, dispensou os empresários e tornou-se uma artista independente. E nos últimos 12 anos de vida, Gonzaguinha viveu em Belo Horizonte com a segunda mulher e sua filha. Número 3. Daniela Pérez, 1992. Rosto que começava a brilhar nas telas. Uma vida tragicamente interrompida. Uma vítima de um crime que ainda ninguém... Daniela Pérez foi uma atriz e bailarina brasileira. Filha da autora de telenovelas Glória Pérez e casada com o ator Raul Gazola, teve sua vida tirada durante a produção de seu terceiro trabalho, a novela De Corpo e Alma. Primeiramente, fez o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, da Rede Manchete. Em 1990, casa-se com Raul Gazola. Em seguida, seu grupo é chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel. Já reconhecida pelo grande público tupiniquim, a atriz emplaca seu trabalho na novela De Corpo e Alma, onde interpretou a personagem Yasmin. Com apenas 22 anos de idade, quando, no dia 28 de dezembro de 1992, foi literalmente apunhalada pelo cara que a abraçava e a beijava em cena. O ator e sua então esposa armaram uma emboscada para tirar a vida da moça. O objetivo, fracasso ao tentar convencer Daniela a pedir para sua mãe deixar ele com um papel mais importante do que já tinha, pois o coprotagonismo, por melhor que seja, para ele ainda não era o suficiente. Parece coisa de novela, mas infelizmente foi real. O Brasil ficou em choque, sem entender tamanha crueldade.
Na época, o sucesso de Daniela Pérez era como Bruna Marquezine hoje em dia, ou Camila Queiroz, ou então Marina Rui Barbosa. O ex-ator cumpriu apenas 1/3 de sua pena, se separou da primeira mulher e se casou mais 2 vezes e se tornou pastor da igreja em Belo Horizonte. Em maio deste ano, participou de uma manifestação pró-Bolsonaro, causando revolta de internautas nas redes sociais. 4. Tião Macalé, 1993. Augusto Temístocles da Silva Costa, vulgo Tião Macalé, foi um ator, músico e comediante brasileiro, conhecido por suas participações no programa Os Trapalhões. Com sotaque característico, era conhecido pelo bordão "Ih, nojento, tchan". Também esteve no programa humorístico Balança Mas Não Cai, como o crioulo difícil, ao lado da atriz Marina Miranda. Em 1988 e 1989, ficou ainda mais famoso quando fez vários comerciais de paródias cômicas para a extinta rede de supermercados Disco. Também foi garoto propaganda da campanha política e do achocolatado Toddy. No final de 1992, sofreu um derrame e passou a trabalhar com dificuldade. Faleceu em 26 de outubro de 1993, aos 66 anos de idade, vítima de infecção pulmonar, em São José do Rio Preto. Número 5. Ayrton Senna, 1994. Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Ele começou sua carreira competindo no kart em 1973. Seu falecimento, assim como funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil e também uma grande repercussão mundial. Em 1999, foi eleito pela revista Isto É o esportista do século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de mais de 2 décadas de sua morte. Senna morreu em 1º de maio de 1994, ao participar da 3ª corrida da temporada, o GP de San Marino, em Imola, quando se acidentou a uma velocidade de 200 km por hora. Seu carro ficou completamente destruído e horas depois de ser levado ao hospital foi dado como morto. O Brasil chorava a perda do considerado um dos maiores esportistas brasileiros do século XX. 6. Paulo Gracindo, 1995. Paulo Gracindo foi um ator e radialista brasileiro. Sonhava ser ator, mas seu pai não queria. Dizia que no dia em que o filho subisse em um palco, ele sairia da plateia e o arrancava de lá pela gola. Paulo Gracindo respeitou a proibição até a morte do pai. Fez sucesso na Rádio Nacional, apresentando o programa Paulo Gracindo. Na televisão, fez personagens inesquecíveis, atuando em novelas como Gabriela, 1975, Roque Santeiro, 1985, O Bem-Amado de Dias Gomes, 1973 e Rainha da Sucata. Morreu aos 84 anos de câncer de próstata. É pai do também ator Gracindo Júnior e avô dos atores Gabriel Gracindo, Pedro Gracindo e Daniela Duarte. 7. Mamonas Assassinas, 1996. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos em 1989. Seu som consistia numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró, música mexicana e vira-vira. Tudo isso em apenas um disco. O único álbum de estúdios gravado pela banda, Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 1.800.000 cópias no Brasil. Com um sucesso meteórico, a carreira da banda, sob o nome Mamonas Assassinas, durou 1 ano e meio, de outubro de 1994
a 2 de março de 1996, quando o grupo foi vítima de um acidente aéreo. O local da queda fica a cerca de 1.200 metros de altitude no parque, que ocasionou a morte de todos os integrantes, causando grande comoção nacional. A banda continuou influenciando a cena musical nacional e sendo celebrada mesmo décadas após seu fim. A banda Mamonas Assassinas era formada por Dinho Alexander Alves, vocalista, Alberto Inoto, o Bento, guitarrista, Samuel Reis de Oliveira, baixista, Sérgio Reis de Oliveira, baterista, e Júlio César, tecladista. O Brasil jamais iria conhecer outra banda igual a eles, tornando-se únicos e sendo lembrados até hoje. 8. João Paulo, 1997. José Henrique dos Reis, mais conhecido como João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, foi um cantor brasileiro muito conhecido pelos amantes da música sertaneja. Começou a dupla com Daniel em 1980 na cidade de Brotas, interior de São Paulo, em busca do sucesso em um segmento que ainda sofria muitos preconceitos. Como toda dupla sertaneja, eles também passaram por muitos obstáculos e foi só em 1996, com o lançamento de João Paulo e Daniel volume 7, que a dupla finalmente se consagrou. O CD trazia a canção Estou Apaixonado, versão para Estou Enamorado, de Donato e Stefano, que fez muito sucesso nas emissoras de rádio e na televisão, tendo sido tema da novela Explode Coração, da Rede Globo. Outra canção da dupla entrou na trilha sonora da novela O Rei do Gado, a toada caipira Pirilume. João Paulo morreu em 12 de setembro de 1997, quando voltava para Brotas, onde morava, depois de um show realizado em São Caetano do Sul. Sofreu um acidente de carro, onde o veículo capotou várias vezes e o cantor ficou preso às ferragens, não conseguindo sair do veículo, que se incendiou em seguida. Assim foi o fim da dupla, que estava no auge da carreira. Daniel ficou sozinho e mais tarde alguns fãs até cogitaram uma dupla com Leonardo, que também ficaria sem o seu companheiro Leandro. Porém, Daniel continuou com carreira solo. 9. Leandro, 1998. Luiz José Costa foi um cantor e compositor brasileiro que formou com seu irmão Emival Eterno Costa, o Leonardo, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, Leandro e Leonardo. Sua primeira atividade musical foi como vocalista de uma banda chamada Os Dominantes, que fazia covers das músicas dos Beatles e de Roberto Carlos. A dupla nasceu em 1983, depois que Leonardo, que trabalhava numa farmácia, foi demitido após receitar um remédio errado para uma cliente. Depois disso, e também ter sido boia fria, junto com seu irmão, resolveu formar a dupla. Talvez se ele fosse bom em receitar remédio, seria balconista de farmácia até hoje. Ainda bem que ele foi despedido. O sucesso demorou 6 anos para vir. Em 1989, Leandro e Leonardo viraram astros da música sertaneja. Com a música Entre Tapas e Beijos, do terceiro álbum, venderam 1.300.000 cópias. Leandro fez parte dos apresentadores do programa Amigos da Rede Globo, juntamente com Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e seu irmão Leonardo. Em 21 de abril de 1998, Leandro foi diagnosticado com câncer no pulmão após ser levado às pressas para o hospital depois de sofrer um desmaio enquanto tomava banho. No dia 8 de junho, Leandro fez sua última aparição pública, na varanda do apartamento, já sem os cabelos por causa da quimioterapia. O cantor acenou para os fãs, enrolado em uma bandeira verde e amarela. No dia 15 de junho, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em seu apartamento e foi levado novamente para o hospital e acabou falecendo. Leandro morreu na madrugada de 23 de junho de 1998, com falência múltipla de órgãos, 2 meses depois do diagnóstico. A comoção pela morte foi tamanha que a cobertura de seu funeral foi priorizada pelas emissoras televisivas Globo, Bandeirantes, SBT do Silvio, Manchete e Record. 10. Célia Biar, 1999. Célia Rafaela Martins Biar foi atriz e também apresentadora.
A atriz estreou na televisão na década de 60 como apresentadora de variados programas, dentre eles Sempre Mulher, O Que Delícia de Show, Quem é Quem e Sessão das 10, no início da Rede Globo. O programa exibia filmes apresentados por Célia. Em 1970, Célia estreou como atriz de televisão na TV Globo. Interpretou personagens sofisticados e chiques que caíram no gosto do público. Esteve presente em 27 várias obras da Globo e não chegou a trabalhar em outra emissora depois que entrou na Plim Plim. Entre elas estão Final Feliz, Brega e Chique, Sassaricando, Deus nos acuda, 4x4, Torre de Babel e finalizando em Suave Veneno. Célia Biar adorava fumar, não se casou e nem teve filhos, falecendo em 1999 de câncer no pulmão aos 81 anos de idade.